Olá pessoal, dando prosseguimento à aula passada que a gente estava falando sobre a Revolução Francesa, nós encerramos na aula passada sobre a Assembleia dos Estados Gerais. Então, a gente vai ver o resultado. A gente terminou vendo que existia um embate dentro dessa Assembleia sobre o voto ser por ordem, ou por Estado, ou o voto ser por cabeça, tá bom? Só revisando, a quem interessava o voto por Estado? Ao clero e à nobreza. Vocês estão vendo aqui nesse desenho embaixo, tá bom? E a quem interessava o voto por cabeça? O terceiro Estado, principalmente a uma classe chamada burguesia. Por quê? Eles tinham a maioria dos deputados, porém, o voto sendo por Estado, eles não iriam conseguir, porque sempre clero e nobreza votavam juntos. Adiante. A Assembleia Geral não terminou bem. O primeiro e o segundo Estado votaram por não pagar impostos ao rei e não deu ouvidos às reivindicações que vinham do terceiro Estado. O rei fecha a Assembleia e tudo continua da mesma forma. Ou seja, terminou a Assembleia Nacional Constituinte. O que é que vai acontecer? Nada. Porque devido aos embates entre o primeiro e o segundo Estado contra o terceiro Estado, o rei fecha a Assembleia para evitar um conflito. Só que acontece uma coisa extremamente importante, é aqui, vou marcar, marque aí no caderno de vocês, é aqui que se inicia a Revolução Francesa, porque o rei fechou a Assembleia, deu por encerrada devido aos conflitos que estavam acontecendo, só que o terceiro Estado, descontente com a não aceitação da sua proposta de voto por cabeça e alegando constituir 98% da população, proclamou a Assembleia Nacional, ou seja, representante de toda a nação. Então, o que é que acontece, gente? O rei fecha, encerra a Assembleia Nacional Constituinte e o terceiro Estado é expulso, todos são expulsos do diretório, só que eles só fazem dar a volta e vão para a parte de trás, onde havia mesas de jogos, né, onde havia um salão, e lá eles resolvem se reunir e se proclamam a Assembleia Nacional. Ou seja, eles não dão ouvido ao rei e dizem que agora quem vai fazer a Assembleia, quem vai fazer as novas leis, é o terceiro Estado, já que são a maioria da população. Nessa imagem aqui, a gente tem um juramento de Jogo da Pela de Jacques Loos-Davy, em Paris, em 1791. Esse slide é extremamente interessante e importante para a nossa prova, porque nessa imagem aqui, a gente pode perceber a quantidade de gente que estava nessa sala, que era uma sala de jogos, e a gente pode olhar lá em cima, ó, que eu estou grifando aqui, os nobres e o clero, olhando pela janela, tudo que estava acontecendo dentro dessa sala, já que ela estava trancada e o terceiro Estado estava fazendo sua própria Assembleia. A gente vê também aqui embaixo, ó, membros do clero tentando fazer um acordo, enquanto Jacques Loos está fazendo o juramento. Ou seja, eles inventaram novas leis, eles inventaram uma nova Constituição, enquanto o clero e a nobreza estavam aqui sem conseguir entrar nesta sala. A gente vê um membro tentando fazer um acordo para diminuir o alvoroço que acontecia lá. Veja a quantidade de pessoas que estão nessa imagem aprovando o juramento do Jogo da Pela. Por que esse nome, juramento do Jogo da Pela? Porque a Assembleia Nacional Constituinte, essa sala aqui que vocês estão vendo, como eu já disse, era uma sala de jogos, onde o rei, os nobres, o pessoal da Assembleia, os deputados se reuniam para fazer jogos, o Jogo da Pela, que era uma espécie de peteca. Só que agora era o salão onde eles estavam se reunindo, tá bom? E deu origem a essa pintura famosíssima chamada Juramento do Jogo da Pela. Vamos lá? Luís XVI acaba cedendo, né? Ele viu que não tinha acordo, apesar dele ter dissolvido a Assembleia. O terceiro Estado continuou com essa Assembleia. Ele percebe que a nobreza e o clero se juntem, ele pede que nobreza e clero se juntem ao terceiro Estado para escrever uma Constituição. Ou seja, o objetivo de Luís XVI aqui era acabar com o conflito. Ele pede que o primeiro Estado, o segundo e o terceiro se unam e formem uma Constituição.
Mas o rei temia problemas e pediu aos soldados que cercassem Paris. Ou seja, era aquela velha história: eu vou lhe dar o apoio, porém vou ficar vigiando. Então o rei permitiu que eles fizessem uma nova constituição, mas se tivesse alguma coisa que desagradasse à família real, Paris já estava cercada por soldados prontos para invadir a cidade, o que fez com que acontecesse uma coisa extremamente importante. O rei, ao fazer isso, tentando conciliar os três estados, ele deixou os cidadãos de Paris furiosos, como a gente está vendo aqui nessa charge, nessa imagem. Porque o povo queria um diálogo, o rei se propôs a um diálogo, porém ele vai cercar a cidade, que nesse sentido aqui era uma cidade sagrada, a cidade do império, do rei, e ele, ou seja, era como se ele estivesse ameaçando. Então o que é que a população de Paris vai fazer? As grandes barricadas. Espera aí que a gente fala sobre a queda da Bastilha. Eu indiquei para vocês assistirem o filme Os Miseráveis. Naquele filme, naquele musical, a gente vê o pessoal jogando móveis pela janela, cadeira, mesa, armário, entulhando nas ruas para fazer as barricadas, para que esse exército que vocês estão vendo aqui, ao entrar pelas muralhas da cidade, eles não conseguissem mover, principalmente esses canhões. Estão vendo? Não conseguissem mover esses canhões pela cidade devido a essas barricadas de móveis, de tijolos, de restos de construções que eles estavam jogando na rua para impedir a passagem do exército. Então nem a cavalaria conseguiria passar, nem os canhões, como a gente vê lá retratado no filme. Então o exército tem que ir a pé. Isso ia deixar ele em pé de igualdade aos cidadãos, né, que estavam dando apoio a essa revolta. Porém, gente, um evento extremamente importante para a Revolução Francesa e que vai marcar a Revolução Francesa de tal forma que vai fazer com que a Revolução Francesa marque o início da Era Contemporânea. Os parisienses eles vão se reunir diante da Bastilha, uma antiga fortaleza que servia de prisão, e decidiram atacá-la para pegar fuzis e canhões que estavam guardados nessa velha fortaleza, para que eles pudessem ficar em pé de igualdade ao exército que estava na cidade. Aqui nessa representação a gente vê a Bastilha. Estão vendo? No livro de vocês, lá na página 92, a gente tem a pintura mais famosa, que é a tomada da Bastilha, pintada por Pierre Roux no século XVIII. Tá bom? O que era a Bastilha, gente? Quando a gente fala na queda da Bastilha, que vai marcar Paris, né, em 1789, mais precisamente no dia 14 de junho, aliás, dia 14 de julho, desculpem, essa queda da Bastilha ela vai simbolizar a queda do poder do rei, porque quando se ataca um governo, eu acho que eu já comentei isso em sala, se ataca em primeiro lugar os símbolos. Por exemplo, os muçulmanos, a comunidade mais radical, os xiitas e os grupos terroristas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, quando eles vão fazer protestos contra os Estados Unidos, a primeira coisa que eles fazem é queimar bandeiras norte-americanas como uma forma de humilhação, como uma forma de depreciação a esses símbolos. Eu me lembro quando invadiram a Líbia e mataram Muammar Gaddafi e derrubaram o símbolo máximo dele, que era uma estátua que estava na frente do quartel do exército, que era uma mão, um punho fechado, né, com uma arma que ficava em frente ao seu quartel. Então eles derrubam logo esse símbolo para dizer ali que chegou ao fim de uma era. Outro símbolo muito importante que vai ser derrubado também é lá na frente durante a Segunda Guerra, quando os italianos vencem os fascistas e derrubam a estátua de Benito Mussolini, que estava no centro de Roma, tá certo? Então, assim, a queda da Bastilha é justamente o símbolo maior dessa revolução, que era o símbolo do poder do rei. Quem desafiasse o rei ia para onde? Ia preso na Bastilha. Então, a gente vê esse cidadão aqui dizendo as armas, né, pedindo o pessoal para pegar em armas. A gente vê também nessa figura aqui mulheres e crianças, como eu já falei a vocês,
né, que tem lá na música da Alcione, à les enfants de la patrie, que é justamente as crianças vão à pátria. Aqui a gente tem outra pintura também, que é a tomada da Bastilha, e a gente vê aqui o conflito, o encontro entre dois exércitos. Estão vendo? Desse lado aqui o exército do rei e desse outro lado o exército do povo. Pode ver que o exército do rei está mais organizado, com uniformes e tal. Só que eles não vêm com canhões. E o exército do povo consegue, porque eles invadiram e destruíram e capturaram essas armas da Bastilha. Então a gente vai ter um conflito que é chamado das barricadas de Paris. Do outro lado, o que é que vai acontecer? Enquanto Paris estava nessa guerra, a violência se alastra e sucede-se na França toda movimentos que antes eram impensáveis. Então a Revolução Francesa ela não vai se restringir ao centro de Paris, ao centro do poder. As propriedades da nobreza, os conventos da igreja são assaltados, incendiados e destruídos, obrigando muitos nobres a fugir. Preocupados com suas vidas, muitos nobres fogem para outros países, e esse período é chamado de Grande Medo, porque o que estava acontecendo em Paris vai se espalhar também por todo o país, né? Por toda a França, na zona rural, por exemplo, onde existiam os castelos, como a gente está vendo nessa ilustração aqui, a queima desse castelo. Vocês estão vendo os camponeses, os servos, que deveriam servir a esses senhores invadindo os castelos, e nessa segunda ilustração a gente vê os senhores fugindo em suas carruagens por medo desses ataques. Então, a Revolução Francesa não se restringe só a Paris, ela vai se espalhar por toda a França. Eles vão fugir muitos para a Inglaterra, outros para o Império Germânico, que era a Alemanha, outros para Portugal, enfim, muitos para a Holanda, que fica acima da França, onde eles vão se organizar em conspirações para se vingar, tá bom? Que a gente vai ver isso lá na frente. Outra imagem muito forte da Revolução Francesa é esse quadro aqui que eu disponibilizei para vocês. Ele se chama O Massacre da Princesa Lamballe, Léon Max Villefort, em 1908. Ele simboliza o massacre de uma princesa. Vocês estão vendo o corpo dela aqui jogado no chão. Estão vendo? Estão vendo a multidão que vem aqui no fundo, com armas, com machados, com foices. Aqui a gente tem uma senhora, provavelmente a dona da pensão onde ela estava, olhando o corpo jogado na rua, né? O corpo está desnudo, as roupas espalhadas, rasgadas, então provavelmente ela foi violentada. E a gente tem novamente figuras infantis aqui, estão vendo? De mulheres e o povo que vinha em revolta pelas barricadas de Paris. Estão vendo as ruas bem estreitas? Estão vendo que eu falei também das janelas representadas nessa pintura? Pessoal olhando da janela, jogando coisas da janela, e essa princesa aqui massacrada. Estão vendo? Ela apresenta ferimentos pelo corpo, sinais de que ela foi brutalmente assassinada. Então, o que é que acontece? A gente vê aqui, no Palácio de Versalhes, em pânico pela agitação, os deputados se reúnem em Versalhes à noite, os nobres decidem desistir de todas as suas vantagens. Naquela noite era o fim de uma antiga França, a França dos reis, dos nobres, dos todo-poderosos. É nessa época também, nesse dia, que vai acontecer um dos eventos mais importantes da Revolução, que eu vou grifar aqui para vocês, que alguns dias depois, né, que esses nobres renunciam aos seus privilégios, os deputados votam pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela diz que todos os homens são iguais entre si. Lembram um dos princípios da Revolução? Liberdade, fraternidade e igualdade. Isso vai ser simbolizado justamente nessa Declaração de Direitos. O rei não queria assinar a declaração para forçar sua assinatura. O povo força a vir e se mudar para Paris, porque ele mora onde? Desde que eu falei na aula passada, Luís XIV havia construído um palácio em Versalhes, onde o rei morava. Só que o povo agora quer que ele vá para Paris, onde eles podem vigiá-lo, mesmo depois de ele assinar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Então, é o fim do regime feudal, daquela produção econômica que a gente já estudou, desapropriação das terras pertencentes a igrejas, que passam a ser usadas pelos camponeses, para abastecer agora a nova classe, que é a burguesia. Deixa eu anotar aqui. Estão vendo? Então, essa burguesia que passa a se beneficiar. Ele estabelece 3 poderes reguladores: o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá bom? Então, vamos adiante. Aqui a gente tem a base, uma outra imagem, que é a base da Declaração de Direitos. Então, aqui a gente tem alguns pontos, alguns símbolos nessa imagem. Lá em cima, vocês estão vendo esse triângulo com um olho cheio de luz. É o triângulo da igualdade. Esse triângulo, gente, ele é muito usado por símbolos, por instituições que se aproveitam desses símbolos, como, por exemplo, a maçonaria. A maçonaria vai utilizar desse triângulo, vai adotar esse triângulo como símbolo posteriormente. A gente vai ver aqui também a mulher com asas. Isso aqui não é um anjo, isso é apenas uma mulher com asas, e essas asas seriam a liberdade. No centro da imagem a gente tem o barrete frígio, que é isso aqui, ó, símbolo da liberdade do regime republicano, pois foi usado pelos revolucionários na tomada da Bastilha, que é essa arma aqui. As tábuas da lei, referência aos mandamentos bíblicos. Vocês estão vendo o formato da declaração. Quem vê qualquer ilustração dos 10 mandamentos lá de Moisés vai ver tábuas parecidas. A gente tem o feixe de varas. Esse feixe aqui vai ser usado mais tarde por Mussolini na Itália, que simboliza a união das pessoas. Então, assim, gente, por que o feixe, né? Mussolini usava muito nos discursos, que ele dizia que um graveto, uma vara, né, um lápis, como a gente pode usar, por exemplo, ele é facilmente quebrável, sozinho. Mas se a gente juntar vários deles e amarrá-los numa liga, ele se torna inquebrável. Esse seria o símbolo da união da França, e para torná-la mais poderosa do que nunca foi antes. Eu separei aqui 4 artigos da declaração que são extremamente importantes para nós. O artigo 1º, óbvio, deixa eu marcar um X aqui, anotem ele aí no caderno de vocês. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Não existe mais primeiro estado, segundo ou terceiro estado. Todos os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Anotem esse artigo aí no caderno de vocês. Artigo 3º, achei também extremamente importante. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação, ou seja, no povo e não no rei. Então, o soberano, o rei, ou o presidente, ou o ditador, ou seja quem for, ele deve estar a serviço de sua nação e não a serviço de sua família, como acontecia na França pré-revolução. O artigo 6º, que diz o seguinte: a lei é a expressão da vontade geral. Ela deve ser a mesma para todas, seja para proteger, seja para punir. Ou seja, igualdade nas leis. Não existe isso de status privilegiado. Tanto que a gente vai ver que o rei vai ser julgado como qualquer outro cidadão. Então, os nobres que fugiram, os clérigos que antes tinham o privilégio de não ser julgados em praça pública, agora eles devem ser julgados igual a qualquer outro cidadão. Porque a lei é, novamente, a vontade geral e ela deve ser a mesma para todos. E por último, separei também o artigo 11, que diz o seguinte: a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Esses 4 artigos vão resumir para a gente os princípios da Revolução Francesa: liberdade, fraternidade e igualdade. A livre ideias, é aqui que vai surgir a ideia de liberdade de expressão, que antes não existia, tá bom? É justamente na Revolução Francesa. Por essa aula é só, tá bom? Próxima aula a gente vai falar sobre a Constituição que eles vão criar em 1789, no dia 4 de agosto. Mas para essa aula, eu quero que vocês pesquisem
e escolham 5 artigos da Revolução. Deixa eu anotar aqui. Vocês vão escolher 5 artigos da Revolução, vão escrever no caderno de vocês, com cabeçalho e tudo mais, e vão resumir o que vocês entendem deles. Eu separei 4 aqui dessa Declaração dos Direitos do Homem. Declaração dos Direitos do Homem. Vocês vão escolher mais 5 e vão resumir como eu fiz nesse que eu selecionei, tá certo? Então, até a próxima aula.